Deus abençoe a todos. Culto, convido os amados irmãos para a leitura do Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim também por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido a amada congregação que se coloque em pé para louvarmos a Deus com o Salmo 42 para a convocação a este culto. Suspira
Respondendo positivamente à convocação de Deus para este culto, convido a amada congregação para declararmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Onde faremos a leitura a partir do verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas,
que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmãos, esse texto, ele tem a ver com o fato de que toda a Bíblia se refere a Cristo. Toda a Bíblia. Desde a primeira palavra do primeiro livro da Bíblia até a última palavra do último livro da Bíblia, a essência, o motivo, a profecia, tudo é Cristo. Nós vivemos tempos em que instituições, enquanto igrejas, separam o Antigo Testamento do Novo. É como se o Antigo Testamento fosse uma coisa e o Novo Testamento fosse outra, e as coisas do Antigo Testamento já tivessem passado todas, e hoje nós vivemos somente o Novo Testamento, confundem isso com a Nova Aliança, e isso, na verdade, irmãos, ele procede de uma heresia chamada maniqueísmo, que surgiu muitos séculos antes. Na verdade, a Bíblia inteira é a revelação da palavra de Deus e a única regra de fé e prática da Igreja de Cristo. Não o Novo Testamento é a regra de fé e prática, mas sim a Bíblia inteira, contextualmente. Então nós vemos aqui nesta passagem que todos os profetas, o apóstolo Pedro aqui ele está fazendo um sermão, pregando a Cristo logo após o momento do Pentecostes, e ele está dizendo aqui que todos os profetas, veja bem, no original está mesmo todos os profetas anunciaram que Cristo iria padecer dores. Nós sabemos que a nossa fé, a nossa salvação foi através do sofrimento de Cristo. O autor da nossa fé construiu a nossa fé através do seu próprio sofrimento. E isso para nos resgatar. Então Pedro, ele diz a palavra de ordem do Evangelho: todo aquele que deseja com sinceridade de coração servir a Cristo, ele deve observar o que o apóstolo Pedro, ele diz aqui no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então entenda que o ensino bíblico é que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e o pecado irá condenar o homem. E todos pecaram, todos nós pecamos, todas as pessoas que já nasceram em todas as eras, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, Deus providencia Cristo, e Cristo, no sacrifício da cruz, ele conquista por nós, então, a expiação e a propiciação. A expiação é o cancelamento dos pecados, e a propiciação é restaurar a paz com Deus. Portanto, aquele que está em Cristo
tem a sua paz restaurada com Deus e os seus pecados cancelados, mesmo que tenham sido grandes pecados e graves pecados. Mesmo assim, se ele está em Cristo, ele tem os seus pecados cancelados. E ele tem novamente a paz com Deus. Quem não está em Cristo ainda é réu de condenação dos seus pecados, mesmo que sejam pecados leves e não graves. Se ele não está em Cristo, um único pecado é suficiente para condená-lo eternamente. E ele não tem a propiciação, ou seja, não foi apaziguada a ira de Deus com relação a ele. Então ele continua filho da ira, aguardando a ira de Deus que se manifestará, seja na volta de Cristo, ou seja, quando Deus recolher esta pessoa e seu espírito voltar para Deus. Então, a palavra de ordem do Evangelho é arrependam-se, porque Cristo, a mensagem bíblica é Cristo. Desde o início, todos os profetas profetizaram sobre Cristo. E também o Novo Testamento, que fala os evangelhos e as doutrinas da igreja que o próprio Cristo deu para os seus apóstolos. Então aqui no verso 20, nós vemos algo interessante. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Então veja bem que a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Isso aqui é totalmente o oposto do efeito do pecado. Se você ler lá Davi no Salmo 32 e também no Salmo 51, ele fala coisa semelhante. Ele fala: enquanto calei meu pecado, envelheceram os meus ossos, a minha alma era como sequidão de estio. Sequidão de estio é aquela terra seca, né? Imagina um local onde fica meses sem chover, que tem aquela terra árida, seca, que não pode produzir nada. A minha alma fica como sequidão de estio, os meus ossos envelhecidos, meus gemidos constantes dia e noite. Essa é a consequência do pecado. E veja qual é a proposta de Cristo que Pedro fala, talvez no primeiro sermão da igreja. E ele diz aqui, vou ler o 19 e o 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado por Jesus. Então, na presença de Jesus, quando estamos em Cristo, o efeito é totalmente o contrário do efeito do pecado, que envelhece os nossos ossos, que produz em nós gemidos constantes, que é a infelicidade, a insatisfação na vida, a tristeza e tantos outros sentimentos e elementos que um ser humano pode passar. Em Cristo é o oposto, tempos de refrigério, independente de circunstâncias. Aqui estamos vivendo um refrigério interior. Então, a pregação diz: arrependei-vos e convertei-vos. E para finalizar esse momento aqui de confissão, irmãos, este arrependimento e conversão, ele deve ser constante na vida do cristão. Infelizmente, existem os que ensinam que uma vez que nos convertemos, não precisamos mais pedir perdão por pecados. Isso não corresponde à Bíblia. Nós devemos pedir perdão pelos pecados constantemente. Não basta uma oração de conversão há 35 anos atrás. Nós precisamos nos arrepender dos pecados que cometemos ontem. Talvez até hoje de manhã já tenhamos pecados. E nós precisamos nos arrepender e confessar e nos convertermos todo santo dia a Deus. Porque a conversão é uma mudança de rota. Então não adianta ter uma conversão como se imagina no meio evangélico, né? Eu me converti há 20 anos atrás, um exemplo. Não é o meu caso, mas um exemplo. 20 anos atrás, então não. A conversão ela é constante, porque a conversão é a mudança de rota. Todas as vezes que eu sinto que eu estou me perdendo, todas as vezes que eu sinto que eu estou me afastando dos valores morais de Cristo, todas as vezes que eu percebo que eu estou me afastando da sã doutrina, da palavra de Deus, quando alguma coisa está dominando a minha alma e meu coração, e aquilo está me sufocando e me afastando da palavra de Deus, é um momento da conversão.
é um momento necessário para a conversão. É como um motorista que está no caminho e ele percebeu que ele está no caminho errado. Então ele precisa pegar um retorno e voltar para buscar o destino certo. Isso é uma conversão. Então, irmãos, arrependei-vos e convertei-vos é a mensagem do Evangelho para todos os dias. E não somente quando nós tivemos o primeiro contato com Cristo e nos submetemos a Ele. Mas a conversão é todos os dias, porque os pecados são diários. Infelizmente, na vida, essa é a nossa miséria espiritual. Os pecados são diários. Então, o arrependimento e a conversão devem ser todos os dias. Então, quero convidar os amados irmãos para um momento de oração. Os irmãos farão uma oração de confissão silenciosamente, enquanto estarei orando em voz audível. Se houver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno. E se também alguma vez você desprezou Cristo, se você desprezou os profetas do Antigo Testamento que foram levantados por Deus para nos anunciar em Cristo, se você desprezou alguma vez os 10 mandamentos da lei de Deus, se você desprezou alguma vez os ensinos do Novo Testamento, também você pode nesse momento, se sentir o desejo disto, fazer essa oração de confissão. Oremos uma oração de confissão de pecados. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja teu santo e maravilhoso nome. Te rendemos graças, Deus, te adoramos, pedimos que o Senhor nos perdoe, Deus, nossas falhas e pecados. Porque reconhecemos, Deus, que somente o Senhor é santo. Pedimos a Ti, Deus, que nos visite nesta manhã, que sonde os nossos corações e nos mostre, Deus, se erramos, se pecamos em alguma coisa que talvez, pela nossa própria miséria espiritual, nem tenhamos percebido tal erro. No entanto, Deus, pedimos a Ti com todo respeito e reverência, que perdoe nossas falhas e os nossos pecados. Que lance para longe de nós, ó Deus, os pecados cometidos. Que pela graça e misericórdia, pelo grande favor de Cristo, o Senhor veja em nós somente os méritos de Cristo. Que os méritos de Cristo encubram dos teus santos olhos, que não podem contemplar o mal. Que os méritos de Cristo em nós escondam dos teus olhos todo o mal que já cometemos. Pedimos perdão. Pedimos perdão também se alguma vez negligenciamos o Antigo Testamento, os profetas que o Senhor levantou com a tua santa mensagem, os teus 10 mandamentos, o teu Novo Testamento, os apóstolos que o Senhor levantou para que doutrinassem a igreja. Lhe pedimos perdão, ó Deus, por toda a omissão e por todo, Deus, bem que sabemos fazer e não fazemos. Pedimos perdão a Ti. E também, Deus, restaure em nós, lhe pedimos, um espírito inabalável, um coração puro, para que possamos, ó Deus, seguirmos em frente na nossa peregrinação. Obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Louvemos a Deus com o hino 96. Durante o cântico deste hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador, patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar.
Convido ainda a Santa Igreja do Senhor para professarmos a nossa fé cristã através do Credo Apostólico, os 12 artigos do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero ainda convidar os amados irmãos para perguntas e respostas do Dia do Senhor 27. Estamos estudando no Catecismo os sacramentos. Ouvimos no domingo passado acerca do Santo Batismo e continuaremos a fazê-lo a partir de hoje, do Dia do Senhor 27, onde estaremos encerrando a explicação do Catecismo sobre o Santo Batismo. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, estaremos estudando sobre a Santa Ceia do Senhor. Pergunta 72. Então, este lavar exterior com água, por si mesmo, remove os pecados? Não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo o pecado. Irmãos, no domingo passado nós vimos como é praticado o Santo Batismo, que há necessidade de água, como um simbolismo da purificação. A água, ela vai representar a lavagem interior, assim como a água externa do banho tira as impurezas do corpo físico. A água no batismo, ela vai representar a limpeza interior, que é promovida pela santa palavra de Deus, que como água purificadora, o Espírito Santo regenerador vai iluminando essa palavra, essa revelação em nós, a ponto de nos purificarmos inteiramente. Por isso é necessário, irmãos, a Santa Comunhão, porque este processo é um processo gradual, que ele vai acontecendo, não é algo automático, né? Instantâneo, mas é assim que Deus determinou, que ao longo da vida o cristão fosse crescendo de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Então, Cristo, ele derramou o seu sangue puro e a sua palavra como água regeneradora para nos libertar do nosso pecado e nos purificar. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Mateus, capítulo 11. E eu quero aproveitar este pequeno momento. Perdão, irmãos, Mateus capítulo 3, verso 11, viu? Eu falei capítulo 11, né? Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, neste momento, para corrigir dois erros doutrinários que nós podemos perceber no meio cristão, tá? Veja bem. Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou atrapalhando. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água, diz João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que é Cristo, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira.
recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bom, tem dois erros doutrinários que nós vemos. O primeiro é que as pessoas atribuem este fogo à purificação apenas, somente a purificação. Então, algumas pessoas atribuem este fogo somente à conversão, à ação do Espírito Santo purificando a pessoa e tudo mais. E o segundo erro é que as pessoas atribuem este fogo apenas à condenação. Inclusive, um pastor muito eminente, muito conhecido no meio reformado, ensinou isso certa vez nas redes sociais. Fez uma separação aqui. Então, ensinou que este fogo é somente condenação, ele não é purificação, ele é só condenação. Irmãos, este fogo é purificação e condenação. Esse texto está dizendo que aquele que vem após João Batista, que é Cristo, ele nos purifica com o seu fogo mesmo, fogo consumidor, como diz lá em Hebreus 4, fogo para santificar. O Salmo 65 fala do ouro sendo purificado no cadinho, através do fogo, certo? E fala também do fogo condenador. Os dois elementos aqui, a purificação e a condenação, estão presentes nesse texto, os dois. Cristo, o seu batismo, ele é purificador, porque ele vai nos purificar com água. Então, e ele vai condenar aquele que não foi purificado por ele. Então, veja bem, vamos ler de novo o texto. Mas eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Esta limpeza da eira é a purificação. Então ele tem a pá na mão, ele vai limpar completamente a eira. Purificará. Então recolherá o trigo no celeiro. Esta é a purificação. A igreja será purificada. A igreja é purificada por Cristo. Tá? Nenhuma impureza vai entrar na Jerusalém Celestial. É necessária essa purificação. Tá bom? E recolherá o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a condenação. Este é o fogo da condenação, o fogo inextinguível da condenação eterna. Tá? Então, quando nós vemos o santo batismo ele é um simbolismo desta obra de Cristo, purificando sua igreja, a sua noiva, e condenando os réprobos, condenando os infiéis, condenando os ímpios. Tá? Então nós não podemos separar esses dois elementos da obra de Cristo simplesmente porque não tem apoio em outra passagem das Escrituras. Não é porque um segmento fala que somente é purificador, que nós vamos falar que somente que não é purificador, porque aquele segmento fala, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. E a obra de Cristo, contextualmente nas Escrituras, é purificação, como foi falado, ouvimos aqui a semana passada, né? E condenação. Tá? Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando Cristo e a sua obra, purificação e condenação. Então, alguns serão purificados, outros serão condenados, mas o juiz é Cristo. E quem decreta, né, essa sentença é o próprio Cristo, tá bom? Então vamos lá. Se houver alguma dúvida dos irmãos, após o culto, podem me perguntar a respeito disso, tá? Pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Resposta: Deus fala assim por razões muito importantes. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água.
Então, o que acontece? A purificação é fundamental para a salvação do cristão. Então, faz parte da obra de Cristo. Quando o eleito ele é alcançado com a graça de Cristo, através da pregação de Cristo, Deus vai operar a fé no coração dessa pessoa. A resposta dessa pessoa será gratidão a Deus, porque ela sabe que ela seria condenada com o mundo, ela seria condenada com os ímpios, se não fosse a ação de Deus. Se não fosse a ação de Deus em me resgatar e me salvar, eu seria condenado com os ímpios, porque não há nada bom em mim que me concedesse a minha própria salvação e santificação, né? Eu também sou inclinado para o mal. Então, a minha resposta a Deus é simplesmente a gratidão. E neste ato de salvar o eleito, alcançado pela graça, começa então esse processo de purificação, aonde ele vai purificando, e muitas vezes é doloroso, né? A palavra de Deus nos diz, esse é o fogo, a palavra de Deus nos diz que ele repreende aqueles a quem ele ama. Então, muitas vezes, é através de lágrimas que somos purificados, tá? Em outras vezes não, apenas pela aceitação da palavra, tá bom? Os ímpios serão condenados com fogo, mas o santo batismo, ele vai então mostrar como um sinal que esta pessoa, ela está sendo selada como filho da promessa, como membro do corpo de Cristo, assim como era feita a circuncisão, tá? Então o apóstolo Paulo ele vem ensinar aos colossenses que o batismo é a circuncisão, ou seja, é a circuncisão do coração, sem a ação das mãos humanas. Então o princípio de Deus no batismo, que é o princípio de Deus na circuncisão, no Antigo Testamento, que era colocar o sinal de povo de Deus, né? Este princípio, ele continua vivo e ativo no santo batismo, como um sinal, como um selo, que esta pessoa faz parte do corpo de Cristo, tá? Então, as mulheres são batizadas também, por quê? Porque não é feito mais a circuncisão pela operação de mãos, né? No membro masculino. Mas a circuncisão hoje, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, é a circuncisão do coração. Então todos os membros de Cristo, do corpo de Cristo, eles passam por esse processo que são selados para serem membros do corpo, tá? Obviamente, caso haja conversão da pessoa, conversão genuína, e Deus a recolha antes, ela foi salva. Não é porque não passou pelo batismo que não será salvo, né? Não é como ladrão da cruz, não houve tempo de passar pelo batismo, tá? Mas se o cristão se converte a Cristo, não há porquê ele rejeitar o santo batismo. É como ele dizendo, olha, eu me converti a Cristo, mas eu não quero esse sinal que eu sou membro do corpo, eu não quero o selo de ser membro do corpo, né? Então seria muito incoerente. Então, de fato, o princípio da circuncisão ele está presente no batismo, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Quero convidar os irmãos aqui, Colossenses 2, 11 a 13. Colossenses 2, 11 a 13, que diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então o apóstolo Paulo diz que nós, quando passamos pelo batismo, nós também fomos circuncidados, tá? Mas não por intermédio de mãos, né? Como é uma espécie de cirurgia, né? A circuncisão, né? Aqui a circuncisão ela é espiritual, tá bom? No coração, tá? E a pergunta 74, as crianças pequenas devem ser batizadas? Resposta sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus.
Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé, são prometidos a elas, da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguida dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída por instituição do batismo. Tá? Então veja bem, as crianças, assim como os adultos, eles são membros do corpo de Cristo. Tá? Então, o mesmo princípio de Deus alcançar um adulto com a sua graça, é o mesmo princípio que Deus tem de alcançar uma criança. Tá? Então as pessoas falam assim, não, mas a criança ela não crê, então não pode ser batizada. Não é esse o ensino bíblico. Né? Existe um versículo que diz, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer não será salvo. Tá? O princípio de Deus em alcançar é o mesmo, ou seja, o adulto ele é tão impotente com relação à sua própria salvação, como uma criança é impotente com relação ao seu próprio batismo. É o mesmo princípio. Então o adulto, ele está totalmente desligado das coisas de Deus. O apóstolo Paulo ele vai falar lá em Efésios 2, que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos vivificou. E na sequência do texto vai falar que isso foi pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Foi a graça dele que nos alcançou. Então o mesmo princípio da conversão do adulto é o mesmo princípio bíblico do batismo da criança. Tá? Então não é que o adulto chegou no momento que ele falou, não, agora eu escolho e eu me arrependo dos meus pecados por mim mesmo, eu decido por mim mesmo ser salvo. Não, ele foi convencido pelo Espírito Santo, ele foi vivificado por Cristo, né? Foi concedida essa graça por Deus, como João 6,65. Foi concedida essa graça por Deus, né? Cristo ele fala, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, jamais lançarei fora. Ou seja, vem a mim aqueles que o Pai me dá. Então, o mesmo processo, o mesmo princípio, que um adulto ele é alcançado sem o fato intelectual, estando morto em delitos e pecados, desligado de Cristo e da sua glória, desligado do céu. Nós estávamos assim, todos nós. Em algum momento da vida, Cristo nos alcançou. Este mesmo princípio, que não dependeu de nossos méritos, do nosso intelecto, das nossas obras, não dependeu de nós, mas simplesmente dos méritos de Cristo e da graça de Cristo, é o mesmo princípio da criança, no batismo da criança. Então a criança, ela é filho da promessa. Eu quero convidar os amados irmãos para voltarmos ali naquele primeiro sermão da igreja, onde Pedro está explicando para as pessoas o que houve, o que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Então, em Atos 2, a partir do verso 37, aqui vai dizer, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção à resposta de Pedro, né? Nos detalhes dessa resposta. Arrependei-vos. Aqui está, esse arrependei-vos está genérico. Ou seja, todos, no plural. O batismo está no singular, individual. Prestem atenção nisso. Tá? Esses detalhes, irmãos, são muito importantes para a boa compreensão, né, da palavra de Deus. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Falou para aquela multidão, tinha uma multidão ali. Arrependei-vos. Isso aqui está no plural. E cada um de vós, individualmente, seja batizado. O seu batismo não é coletivo, ele é individual. É algo seu. Tá? Então, cada um de vós seja batizado. Então, o chamado do arrependimento, ele é universal. Todas as pessoas do mundo são chamadas ao arrependimento. Todas são. Quando se prega o evangelho, está se chamando a pessoa ao arrependimento.
O batismo é individual, é para aquele que responde positivamente. Aquele que vai ter a fé operada no coração dele, ele vai responder positivamente aquilo, tá bom? Tá. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. É isso que estamos tratando na questão do sacramento, né? Desde o dia do Senhor passado e hoje, o dia do Senhor 27, acerca do santo batismo. Agora olha só, Pedro no verso 39, ele vai descrever para quem é esta promessa, que é individual, cada um de vós, o batismo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, para vós outros que responderam positivamente, certo? A este chamado, para vós é a promessa, tá? Para vossos filhos. Os seus filhos são filhos da promessa. Em nenhum momento nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, crianças são excluídas dos benefícios da graça de Deus. Nenhuma. Ao contrário, o apóstolo Paulo, quando está tratando ali do jugo desigual, em 1 Coríntios 7, ele faz distinção de crianças. Se um dos dois, o pai e mãe, se um dos dois for cristão, o filho é puro. De outra sorte, o filho seria impuro. Ou seja, a criança da casa, se um dos dois, o pai ou a mãe, são cristãos, o filho é santo. Se nenhum dos dois o filho é impuro. Então está dizendo aqui, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, certo? E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Hoje você está recebendo esse chamado. Alguns eleitos ainda serão alcançados futuramente. E outras pessoas não serão. Então, para todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então, o batismo das crianças, a igreja ela não pode negar, porque seria excluir os filhos da promessa, tá? Obviamente, né? Se alguém estiver interessado, até mesmo alguém que esteja assistindo esse vídeo, né? Pode me procurar na descrição aqui do vídeo também. Nós estaremos explicando como se dá esse batismo de criança, né? Temos um estudo aprofundado sobre isso, tá bom? A criança, obviamente, ela vai fazer a sua profissão de fé futuramente. Ela passa pelo batismo como filho da promessa, né? E quando ela decidir, falar, de fato eu me arrependo dos meus pecados por mim mesmo, né? Não só porque meus pais são cristãos, mas eu individualmente quero seguir. Então, chega um momento dela fazer a sua profissão de fé e é onde ela confirmará o seu batismo. Que o Senhor Deus abençoe a porção dessa palavra. Quero convidar a santa e amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 11.
abrasador será a taça que lhes dará, pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Justo, é. Teria que ter a segunda parte. Convido a amada congregação para a leitura do livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá e tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem feito na terra do Egito. Tem feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome. Nós, ainda neste culto, Deus, reconhecendo tua grandeza, reconhecendo tua soberania, Deus, porque a ti pertencem todas as coisas, reconhecendo Cristo, Deus, que foi anunciado pelos profetas, que foi anunciado na criação, que cumpriu a sua obra redentora e que voltará, assim como o viram subir aos céus, ele voltará e julgará vivos e mortos. E nós, Deus, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E enquanto isso acontece, nós te cultuamos, Senhor, e temos prazer em sermos instruídos pela tua santa palavra, para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Portanto, Deus, a fim de conhecê-lo, nós reconhecemos que somos falhos e imperfeitos, e mais uma vez lhe pedimos: perdoa nossos pecados. E também, Senhor, com todo respeito e reverência, eu lhe peço que neste momento, Senhor, eu diminua e somente a sua palavra prevaleça, porque a sua palavra é a verdade. E teu Santo Espírito, pelo teu favor e graça, ilumine em nós tua palavra já revelada, para que teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o libertador. Lemos acerca da sarça e Deus se apresentando a Moisés através da sarça. Estarei fazendo hoje, neste pequeno sermão, uma introdução de uma série sobre esta sarça e sobre Deus, sua grandeza e sua soberania. Então convido os irmãos que vejam também os 2 próximos sermões, se assim o Senhor Deus nos permitir. O texto fala de uma sarça ardendo. E para explicar esta ação de Deus, um sermão não é suficiente. Então por isso estarei fazendo essa série. Mas neste sermão introdutório, vamos chamar assim, eu quero meditar com os irmãos sobre 4 tópicos acerca disto. Primeiro, o que envolve aqui a criação. Segundo, o que envolve a redenção. Segundo, o que envolve a formação da igreja. E terceiro, o que envolve a condenação dos ímpios. A criação de Deus. Deus como um fogo que está ali, mas não consome a sarça. Este fogo ilumina de tal forma que chamou a atenção de Moisés, para que Moisés fosse pessoalmente ver essa maravilha. A criação de Deus, ela é tão maravilhosa,
que Deus ele cria a luz antes do luzeiro. Eu quero te convidar a ver aqui em Gênesis capítulo 1, verso 3. Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No entanto, essa luz aqui criada, ela foi antes dos luzeiros. Veja aqui, Gênesis capítulo 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Aqui está se referindo ao sol e à lua, que vão separar estações do ano, fazer divisões, né, de tempos, de horário, né? Sem a presença da lua, o dia na terra não seria um dia de 24 horas. Enfim, todas essas questões. Os luzeiros foram criados no 4º dia da criação. E aqui, no 1º dia da criação, disse Deus: haja luz, e houve luz. E não sei se você já viu astrônomos cristãos, alguns pastores que são astrônomos e que tentam explicar esse fenômeno pela astronomia. Eu respeito profundamente, mas eu quero dizer que isso daqui é teologia. E aqui é uma explicação espiritual. Esta luz de Gênesis 1:3 é Deus determinando Cristo no mundo. Não Deus criando Cristo, porque Cristo não foi criado. Cristo é autoexistente, assim como o próprio Deus. Mas aqui há uma determinação de Deus, há uma referência a Cristo aqui, no 1º dia da criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus não extinguiu as trevas. Deus, ele fez separação entre luz e trevas. O mundo caminha em trevas, a igreja caminha em luz. Enquanto houver mundo, aqueles que estiverem em Cristo caminharão em luz, porque Cristo é a luz dos homens. Cristo é a luz do mundo. Não o sol, não a lua propriamente dito, porque ele criou essas coisas. Mas Deus determinou Cristo como luz. Enquanto os réprobos vão andar em trevas, e vão tomar as suas decisões em trevas. E havia trevas sobre a face do abismo. Os abismos continuam aí, e as trevas também. E os ímpios vão caminhando de abismo em abismo, de trevas em trevas, simplesmente porque eles não podem ver. Enquanto isso, aqueles que estão em Cristo são iluminados. E eles conseguem ver questões espirituais. Eles conseguem tomar as suas decisões baseados na luz da palavra de Deus. Que Cristo é a luz do mundo. Então, enquanto aquela sarça ardia, e Moisés olhou e viu uma maravilha ali iluminando, e Moisés foi lá ver o que estava ali. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este fato. Verso 2 de Êxodo 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Anjo do Senhor, aqui é uma referência a Cristo. Cristo estava com Deus Pai, nesta sarça ardendo, chamando Moisés para libertar o seu povo, fazendo uma obra magnífica aqui. Então nós vemos aqui, o primeiro fato, a criação, o fogo ilumina. Nós vemos Deus determinando Cristo sendo a luz do mundo. Mas Deus, não aprove a Deus extinguir as trevas. Aprove a Deus fazer separação entre a luz e as trevas. E essa separação é vigente até hoje. A segunda questão que eu vejo nesse texto é a redenção, ou seja, João Batista, ao explicar a missão de Cristo, se refere ao fogo para purificação e condenação, e foi o texto que nós lemos agora há pouco, em Mateus 3, 11 e 12. João Batista, quando ele veio preparar a vinda de Cristo, preparar a missão de Cristo como precursor de Cristo, ele chama a atenção a este fato: fogo. O mesmo fogo que estava na sarça e a sarça não consumia. O mesmo fogo que purificará um povo, purificará uma igreja que não será impura de novo.
a verdadeira igreja que Cristo purificar, será como aquela sarça que não se consome. A mesma igreja que Cristo purificar, ela ficará pura. Quem passar pela purificação de Cristo legitimamente, será aceito no céu onde não haverá impureza. Este fogo purificará, mas não consumirá. E esta pessoa, esta noiva de Cristo, esta igreja fiel, ela ficará pura. Mas este fogo, ele é condenador também. E ao condenar, ele também não consumirá. Ou seja, ele, como aquela sarça que não se consumia, e este fogo ardendo e a sarça não se consumia, assim será a condenação eterna dos ímpios, no fogo inextinguível, um fogo que não apagará. E estes ímpios não serão consumidos ali, pois a fumaça do seu tormento, conforme Apocalipse capítulo 14, capítulo 14, a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Aquela sarça mostra a purificação e a condenação, aquela sarça mostra a criação de Deus, a luz do mundo, que chama os seus para ela, que atrai os seus para ela, como atraiu Moisés. E ela mostra a redenção de Cristo. Aquela sarça, aquele fogo que queima, ilumina e não consome, ele purifica, ele condena, mas ele não consome. Ele estava na formação da igreja, na manifestação do Espírito Santo, como fogo purificador, separando salvos e perdidos lá em Atos 2, quando aparece como que línguas de fogo. Ou seja, toda uma linguagem sendo purificada. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que tem o desejo de pôr a mão no arado, não consumia. Não consumia aquela sarça. E este fogo, ele aparece também na formação da igreja. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo se dá como um fogo purificador. Quando, no dia de Pentecostes, aparecem aquelas línguas de fogo, aquelas línguas vêm separar coisas. Ela vem purificar uma linguagem. Ela vem transmitir a mensagem de purificação e condenação para pessoas que falavam diversos idiomas. Porque enquanto eles pregavam no idioma deles, aquelas pessoas ouviam nos seus próprios idiomas. E aquele fogo que está representado ali é o fogo que jamais se consumirá. A formação da igreja, passando pelo fogo, vai continuar com a sua caminhada triunfante até os céus, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E além da criação, da redenção, da formação da igreja, também a consumação dos séculos. E eu quero convidar os irmãos para a leitura aqui, Apocalipse 14, verso 9 a 12. Apocalipse 14, verso 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam estes mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Existe uma falsa e espúria doutrina, que é a doutrina da aniquilação da alma, pregada por adventistas do sétimo dia e testemunhos de Jeová, que dizem que não haverá um inferno. Eles negam que Jesus ensinou sobre o inferno. Eles negam o que Cristo falou. E eles dizem que não haverá esse tormento eterno, que as pessoas serão aniquiladas, serão destruídas, simplesmente deixarão de existir. Não é isto o que Cristo manda João falar nesse texto. Verso 11:
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, eternamente. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Alguém que foi exterminado, não existe mais. E aqui está dizendo que essa pessoa não tem mais descanso, nem de dia nem de noite. Ela não terá mais descanso, uma eternidade inteira. Irmãos, note que loucura rejeitar Cristo. Note que loucura rejeitar a purificação de Cristo. Note que loucura rejeitar a comunhão dos santos. Não querer ser a noiva de Cristo. Note que loucura. Note que loucura viver para si mesmo, servir a si mesmo. A sarça está lá como um sinal manifesto do fogo que purifica e não consome, do fogo que condena e não consome também. Daquilo que Deus determinou no primeiro dia da criação, falando sobre Cristo, que atrai as pessoas e que realiza uma obra, e que está esperando a restauração dos tempos, até que o último eleito seja alcançado, para que possamos gozar finalmente da grande alegria imensa. Irmãos, não sigam falsas doutrinas de seitas heréticas, que negam a realidade do inferno, porque elas não mostram um contraponto. Essa doutrina da aniquilação da alma, que Testemunhos de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia pregam, ela é tão falsa, ela é tão perversa, ela é tão espúria, porque pessoas que acreditam nesta doutrina, algumas pessoas pensam assim: olha, já que eu serei exterminado mesmo e deixarei de existir, quero minha glória em vida. Então farei tudo para ter os prazeres da luxúria, da riqueza, da promiscuidade. Faço tudo agora, porque depois, não importa, eu simplesmente serei destruído. Irmãos, uma falsa doutrina diabólica, que engana pessoas. No entanto, no mesmo texto que lemos, quando fala não haverá descanso para elas, também fala aqui a perseverança dos santos. A doutrina de Cristo oferece um contraponto. E ela fala de salvação e condenação. E ela fala de um fogo que não consome. O fogo que purifica e não consome será purificado para sempre. O fogo que condena e não consome pagará o preço da condenação. Redenção, formação da igreja e condenação estavam ali na linguagem daquela sarça. Vemos que a aparição de Cristo ali, o anjo do Senhor na sarça, tinha um significado de toda a obra de Deus. O povo que estava escravo no Egito foi criação de Deus. Gênesis 12, quando Deus levanta Abraão, não havia Israel, não havia povo judeu. Deus levanta Abraão e da descendência de Abraão, Deus cria um povo. O povo foi criado por Deus. E o apóstolo Paulo vem depois no Novo Testamento falar que os filhos de Abraão não são os israelitas, aquele que nasce na questão geográfica naquela terra lá, mas sim os da fé, os que abraçam a fé. Estes sim são os filhos de Abraão. Por isso a promessa: serão benditas na descendência de Abraão todas as nações da terra. Outra coisa que nós vemos aqui é a redenção. Deus liberta seu povo da escrava opressão do pecado, assim como libertou o povo da escravidão do Egito. Quero ler com os irmãos aqui Êxodo capítulo 12, versos 24 a 27. Que vai dizer o seguinte: guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros, e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. A Páscoa estava na sarça, e a Páscoa nós vamos comemorar agora em breve. E na Páscoa você pode dar um ovo de chocolate para o seu filho? Pode, claro que pode.
Aliás, deve. Dá um ovo de Páscoa para ele, com certeza. Mas fala para ele o que representa a Páscoa. Não é coelhinho da Páscoa. Representa a libertação. E somos salvos sendo libertos do nosso próprio pecado. E sabe como Cristo faz isso? Através do conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não é somente a verdade, é conhecer a verdade. A verdade está aí, é imutável. Mas se não conhecermos a verdade, não seremos libertos. Além disso, Deus congrega o seu povo no deserto e dá a sua lei. Quando nós vemos lá em Êxodo 20, quando Deus vai dar a sua lei, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. E quando ele dá aquela lei, ele está mostrando que libertou o povo do pecado. E a lei de Talião, que é a condenação do pecado. Eu quero convidar também os irmãos para Levítico 24, 17 a 23. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal, o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro, como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Essa lei de Talião, ela não está sendo mais aplicada, nem em Israel, nem pela igreja, nem por ninguém. Ela será aplicada por Cristo, que virá a julgar vivos e mortos. Todo aquele que derramar um sangue inocente vai pagar. Todo o mal cometido no mundo será pago. Aquele que está em Cristo, seu pecado foi pago na carne de Cristo, Romanos 8:3, porque o pecado é na carne. O pecado é pago na carne. O nosso pecado, o pecado da igreja, foi pago na carne de Cristo. Os ímpios, será a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Tudo que ele fez será pago. Este fogo não consumiu a sarça. Ele não vai consumir o corpo do pecado, que será condenado eternamente. Os irmãos conseguem perceber a gravidade do assunto? Então nós vemos aqui. Vemos que o fenômeno da sarça arder sem se consumir apresenta para nós o fogo purificador, santo. Por isso a ordem que Deus dá a Moisés. Voltemos lá, Êxodo 3:5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe qual que é o mínimo que a gente deve fazer? Reconhecer Deus como santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. Esquece de ti mesmo quando você estiver no culto a Deus. Esquece de você. Esquece se você tem fome, se você tem sede. Esquece se você está com dor de cabeça. Esquece. Guarda o teu pé. Esquece lá fora os teus anseios, os teus desejos, tuas preocupações. Deixa tudo lá fora. Você veio aqui para cultuar o teu Deus, que é fogo consumidor, conforme o autor aos Hebreus. Então Deus disse para Moisés: tira a sandália, porque o lugar que está é santo. Este fogo é fogo santo que está queimando nessa sarça. Nesse episódio aqui nós aprendemos algumas coisas. Verso 6. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. O que Deus quis dizer aqui, lá na sarça, quando ele diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está dizendo aqui o seguinte: todos vivem.
Não se iluda achando que a pessoa que morreu já não vai sofrer mais nada, que ela descansou, que descansou em paz, e todas essas frases feitas que nós falamos para consolar o luto da dor de alguém. Irmãos, Deus é Deus de vivos. Veja o que Cristo, o eu sou, o anjo do Senhor que estava na sarça, e falou isso para Moisés. Veja o que ele diz lá em Lucas 20. Quero convidar você. Lucas 20, a partir do 37, ele diz aqui: E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Ou seja, todos estão vivos. Alguns estão nesta carne, outros estão com outro corpo, não sei como, mas todos estão vivos, salvos e perdidos, santificados pelo fogo purificador, que não consome, ou atormentados pelo fogo condenatório, que não consome. Todos estão vivos. Verso 7, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Este Deus da sarça é o Deus que está aqui agora, e é o Deus que escuta a tua oração. Olha só, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. O mesmo Deus da sarça, que é o mesmo Deus que estava na cruz, o mesmo Deus que virá julgar vivos e mortos, o mesmo Deus que estará reinando com seus anjos no inferno, o mesmo Deus que está cuidando da sua igreja, é o mesmo Deus que vê a tua aflição. O mesmo Deus que viu a aflição de Agar, o mesmo Deus que escutou a oração do menino e abriu os olhos da Agar, que Agar tinha deixado o menino com um restinho de água no cantil para morrer no deserto. E falou: não quero ver meu filho morrer. E sentou, e foi para um lugar distante, e sentou ali, e começou a chorar. E Deus fala para ela: escutei a oração do menino, olha para o lado. E Deus abre os olhos dela, e ela vê uma nascente de águas. Teu filho não vai morrer. O mesmo Deus que andou sobre o mar, o mesmo Deus que andou sobre o mar, para apaziguar o temor e o medo que estavam aqueles homens no barco, que moveu o sobrenatural andando sobre a água, é o mesmo Deus que está no teu quarto em secreto, quando você está aflito e chorando, com a sua alma desanimada, triste. É o mesmo Deus que vê a tua aflição e te estende a mão. Ele caminhou sobre as águas, Ele caminha sobre o chão do teu quarto. O mesmo Deus está aqui agora, recebendo a nossa adoração. O mesmo Deus está falando para nós do seu grande amor, que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Aquela sarça não queimou à toa. Deus poderia ter aparecido para Moisés como apareceu para os pais de Sansão e outras teofanias que o anjo do Senhor apareceu. Mas para Moisés ele apareceu naquela sarça que queimava e não se consumia. Porque Deus tem uma grande lição para todo o seu povo em todas as eras. E neste texto ele fala: certamente vi a aflição do meu povo. Certamente eu vejo a tua angústia, certamente eu vejo o que você está passando, certamente eu vejo a tua aflição. Você não está abandonado na tua própria sorte. Não é porque as coisas estão talvez delicadas agora que serão sempre assim. Não desista, não abandone, confie em mim, segura na minha mão. Eu estou vendo, eu vou enviar libertador. Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Se Deus fosse um Deus indiferente, Ele não enviaria o seu próprio Filho. Ele simplesmente nos condenaria. Verso 7 ainda. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exautores. Eu não sei se alguma coisa está te oprimindo ou não,
mas a sarça não consome. O fogo está lá. Não há nada que aconteça na nossa vida que não tenha a santa e bondosa permissão de Deus. Não cai 2 aves do céu, não cai uma ave do céu sem a permissão dele. E nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a ele. Então tudo que vier a acontecer a nós é a permissão bondosa de Deus no seu cuidado para conosco. E ao clamarmos a ele, ele certamente ouvirá. E ainda aqui, conheço-lhe o sofrimento. Um Deus que conhece todas as coisas, que conhece o nosso sofrimento, que envia o seu Filho para sofrer o que ele já sabia que seria dor aguda, profunda, por nós. O Filho que aceita, que conhecia já, por ser onisciente, sabe o que é dor. Veio para ser um homem de dores, se esvaziar da glória de ser Deus, entrar num corpo humano para sofrer, para assim ser o autor da nossa fé. Se ele não tivesse sofrido, nós não teríamos fé hoje. Se ele não tivesse passado pela cruz, nós não estaríamos salvos, nós seríamos condenados com o mundo. Um Deus que conhece o sofrimento. E quando Isaías vai falar a respeito de Cristo, fala um homem que sabe o que é padecer. E vem mais. Deus vê os opressores e os adverte do juízo. O verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Deus poderia ter consumido o Faraó, né? Você está escravizando o meu povo? Ó, vou jogar um raio na tua cabeça aqui. Poderia ter feito isso. Mas Deus faz todo um processo de advertência a Faraó. Olha aqui, ó. Olha aqui o que espera por você. Olha a primeira praga, olha a segunda praga, olha a terceira praga. Sabe o que vai acontecer? O mar vermelho vai encobrir vocês. Sabe o que vai acontecer? Uma eternidade inteira sem descanso e de dores. Porque você se acha rei sobre o meu povo. Um Deus que adverte do juízo. Algumas pessoas falam assim, Deus é bom porque ele mandou o dilúvio. Moisés ficou centenas de anos pregando o amor de Deus. E o povo simplesmente rejeitou e preferia viver na crueldade e na violência que praticavam. Se Deus não envia o juízo, o dilúvio, não poderíamos dizer hoje que Deus é justo e que condena o mal e o pecado. Alguns olham, faltou o amor de Deus. Outros veem como exatamente é. O amor de Deus estava presente na longanimidade, quando Deus deu muito tempo para aquelas pessoas se arrependerem. Mas eles escolheram rejeitar. Resolveram escolher suas próprias obras, aquilo que lhe dava satisfação mundana e passageira, e rejeitaram a pregação do justo Noé. Além do mais, versos 13 a 15, Deus não quer ser lembrado e conhecido por um nome, nem por uma imagem, mas pelo que ele é. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, de vossos pais, me enviou a vós outros, e lhes perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu quero desmembrar isso aqui nos próximos sermões, irmãos. Veja a grandeza de Deus. Veja as seitas que existem por aí, que insistem no nome verdadeiro de Deus. Irmãos, Deus não revelou seu nome verdadeiro. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração.
Deus não quer ser lembrado por imagens de escultura, por quadros, por um homem velhinho sentado num trono. Deus não quer ser lembrado por nomes que as pessoas acham que pesquisaram e encontraram nomes. Deus quer ser lembrado pelo que Ele é. Deus quer ser adorado pelo que Ele é. Deus se manifesta ao seu povo pelo que Ele é. E eu vou te dizer uma coisa: morrereis em vossos pecados, se não reconhecerem o Eu Sou. Veja aqui, João capítulo 8. Versos 23 e 24. Veja que o anjo do Senhor, Cristo, que estava na sarça, veja o que ele diz aqui, João 8, 23 e 24. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, aqui Cristo falando, morrereis nos vossos pecados. De fato, esse fogo não vai se apagar. Esse fogo é eterno. Tanto o fogo da purificação será eterno para os salvos nos céus, purificação eterna, como o fogo da condenação será eterno para os réprobos, que serão lançados no lago de fogo. E para terminar, eu quero ver o tema do sermão de hoje, que é o 3:12. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te eu enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu sou contigo, eu vou ouvir a tua aflição. Eu vou tirar você da mão dos seus opressores. Eu vou curar a sua alma. Eu vou tirar você do Egito, mas é para você me servir. Não é para você querer ser servido pela igreja. Não é para você achar que está fazendo favor à igreja. Não é para você menosprezar Deus e vir no culto só quando você quer. É para você servir ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, porque esse é o dever de todo homem. Sirva a Deus enquanto você respira. Não espere chegar os dias maus, aonde você venha pensar: como eu me arrependo de não ter dado os meus melhores dias para servir ao meu Deus. Como eu me arrependo de ver as coisas desmoronando na casa de Deus. E eu preocupado apenas comigo mesmo. Não caia neste erro fatal, porque o fogo não se apaga. Ele não se apaga pelos séculos dos séculos. E eu quero terminar, seja qual for a sua dificuldade, convido você a se voltar para Deus, tirar suas sandálias diante dele, porque ele é santo, e ele será contigo, e te libertará do teu Egito, ele te libertará do teu opressor, e você, como resposta de gratidão, servirá a ele por toda a eternidade, que nós já estamos vivendo. Nós não estamos fora da eternidade. A eternidade é o tempo todo. E você o servirá e viverá futuramente, no porvir, gloriosamente, na terra prometida, na Nova Jerusalém, a terra santa que descerá do céu. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, louvar a Deus com o Salmo 54.
Eu convido a amada igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. E após a bênção, irmãos, peço que os irmãos esperem um pouquinho. Tenho dois avisos. Oremos. Pai eterno e santo, nós glorificamos ao Senhor Deus. E ficamos impressionados, fascinados com o Senhor Deus. O Senhor é fogo que não se consome. O Senhor é fogo, Deus, que purifica. E é fogo que condena, Deus. E nós sabemos que não somos merecedores, mas nós queremos ser contados, Deus, com aqueles que alcançarão a graça da terra prometida celestial. Nós queremos ser contados, Deus, com aqueles que passaram pelo fogo santificador e sermos santificados pela Tua graça, Deus, pela ação de Cristo em nós. Nós não queremos, Deus, ser condenados com o fogo que não se extingue, que não apaga, onde não haverá descanso, Deus, e o tormento será pelos séculos dos séculos. Portanto, Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe, porque reconhecemos muitas vezes que falhamos e negligenciamos. Mas, Senhor, nós precisamos das Tuas bênçãos, nós queremos os livramentos, Deus, das opressões, das aflições e das angústias. E queremos, Deus, nos permita isso, Senhor, responder com gratidão ao Senhor, com gratidão voluntária e sincera, e servi-lo, Deus, porque o Senhor merece ser servido. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus que nos avisa, Deus, que nos preserva do mal. A Tua palavra nos preserva do mal. A Tua palavra, Deus, nos preserva do juízo que há de vir sobre o mundo, sobre os filhos da ira. Por isso nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Permita que a nossa resposta possa ser sempre a gratidão ao Senhor. Permita que estejamos em todos os cultos aqui glorificando o Senhor, ó Deus. Que enquanto vivermos, enquanto tivermos saúde e fôlego, possamos estar nessa santa comunhão, cultuando a Ti, para vermos, Deus, para manifestarmos, para lembrarmos do grande eu sou, do quem o Senhor é, e por isso nós Te louvamos. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal, permita que possamos ter um domingo de descanso na Tua presença. Aqueles que ainda têm atividades, que o Senhor os abençoe, os acompanhe, os traga felizes, Deus, de volta para os seus lares. Permita que possamos vencer essa semana, livra-nos de todo mal, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da Tua graça, Deus, cure os enfermos que estão no nosso meio. Lhe pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, ó Deus. Cuide da nossa nação, intervenha, Deus. Que haja leis mais justas, Deus. Que o povo, Senhor, não padeça, Senhor. Que diminua a violência contra crianças e mulheres. Que o Senhor nos guarde e proteja. Senhor, abençoe todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Peço aos irmãos